Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje estou aqui para te falar sobre estudar, exames. Estamos numa época propícia que pode ser-te útil teres algumas orientações. Algumas coisas com certeza tu já ouviste falar, outras até estão disponíveis na net. De qualquer maneira eu vou tentar fazer aqui uma síntese o mais rápido que me for possível para ver se te é útil nesta fase em que tu agora estás. Então começamos por algumas questões relacionadas com a luz. E isto que eu te vou passar são ideais e depois cada um adapta às circunstâncias que tem disponíveis. Porque nós também já sabemos que não é isto que impede que eu tenha ou não tenha exatamente uma boa classificação. Então, a luz, de preferência a luz deve estar, luz natural do teu lado esquerdo. Porquê? Porque a mão esquerda, se tu não és destro, serve o braço esquerdo para quê? Só para pousares em cima do papel, segurares a folha, o livro que estás a estudar. É com a direita que tu escreves, então é a direita que te faz sombra. Por isso, de preferência, tenha isso em atenção. O som. Há pessoas que gostam de estudar com música. Ok, o que é que nós sabemos? Isto depende de pessoa para pessoa. Claro que quando nós temos mais do que uma solicitação à nossa volta, a nossa atenção dispersa e nem sempre nós temos os melhores resultados. E por isso nós aconselhamos, desligue completamente o telemóvel, desligue tudo, esteja focado, esteja concentrado. Mas se isso não resulta para ti, tudo bem. Tu só tens que ter essa consciência de que não és tu que te estás a enganar, mas que sim, que tu sentes que flui melhor para ti. E então, tudo bem. Mantém-te, se já fizeste a experiência, mantém aquilo que para ti de facto é mais útil. A arrumação. O que é que nós orientamos? Um bocadinho a situação. Faz uma lista, sabes aquela lista que se nós estivermos sempre prontos quando vamos de férias ou de fins de semana, só temos que ir lá, olhar, picar, ir buscar e não temos que estar a dizer, a escova dos dentes, pente para o cabelo, ok. Então é um bocadinho isto, habitua-te a fazer uma lista dos materiais todos que tu precisas para estudar e podes até distinguir as disciplinas ou até por áreas, mais as ciências, mais as letras. E é um bocadinho isto, vou estudar matemática, eu preciso do livro, do caderno de exercícios, de apontamentos das aulas, de um transferidor, de uma régua, vai pondo para que na continuidade tu possas ir acrescentando coisas que não te lembraste logo de início, mas que depois viste que te eram úteis. Para quê? Para não estar a fazer estas quebras de raciocínio e de repente quero uma coisa, porque estou aqui a desperdiçar o tempo, não é? E estou muitas vezes a cortar um raciocínio e depois tenho que começar novamente e isto nem sempre é útil. Em questão ao horário, tu deves fazer um horário como tens o horário escolar e decidires que tu vais ter um tempo para esta disciplina, outro tempo a outra, outro tempo a outra, mas este horário tem que ser flexível. Primeiro porque pode surgir um imprevisto, de repente tenho uma dor de dentes, tenho que ir ao dentista, naquele horário eu já não posso estudar e eu tenho depois que trocar, eu tenho que ver se aquela hora que eu tinha ali para estudar, se eventualmente eu posso estudá-la noutra hora, se posso substituir por outra disciplina, se posso até tirar 10 minutos a uma disciplina, 20 a outra, enquadrar, ou seja, vê este horário como um horário flexível, é só para tu teres uma orientação e para no fundo teres esta disciplina de cumprires exatamente este horário. Sempre que possível, recomenda-se escrever com caneta azul, porque o azul não cansa tanto a visão como o preto. No entanto, tu podes usar cores para sublinhar, tu podes usar cores para escrever e isto é um bocadinho também, tu conheces um bocadinho o teu sistema representacional. O que é isto? Se eu sou uma pessoa mais auditiva ou sou mais visual? Como é que eu memorizo melhor as coisas? Se eu as vejo, se eu as ouço, se eu as sinto. E isso ajuda-me. Se tu és uma pessoa mais visual, vai-te ajudar durante o tempo de estudo, tu estás a imaginar o que é que está ali a acontecer, como se fosse um filme, com cor, com movimento, com sons, o mais completo possível. Mas também te ajuda nos teus resumos ou nos teus esquemas, ou até só na tua leitura, se for o caso, que para ti o melhor funcionamento não é com resumos e esquemas, é ler, resulta também fazer sublinhados. Tu definires cores, esta cor é para os grandes títulos, estas é para os intermédios, esta é para situações mais específicas ou para exemplos, faz essa pré-definição e usa sempre aquelas cores exatamente para aquilo que tu pré-definiste. Isto vai ajudar-te também.
Se tu és uma pessoa mais auditiva, tu vais preferir ler, e aí tu vais preferir ler em voz alta. E está tudo bem também. Tu podes ver se preferes ler só com a folha em branco, o texto, e sem mais nada, ou se quando fazes outro tipo de experiências dizes isto resulta melhor comigo, de facto se eu estiver aqui convosco, porque ao olhar automaticamente eu sou chamada a minha atenção para aqueles pontos-chave. E isto pode ser uma coisa que também seja importante para ti. Por isso tu podes preferir ler em voz alta ou só mentalmente, tu podes preferir ler e fazer resumos, fazer esquemas, tu tens primeiro que treinar e ver aquilo que resulta contigo. Se hoje tu tens consciência que ainda tens dificuldade em resumir matéria, que ainda tens dificuldade em fazer esquemas, que tu ainda não entendes muito bem o que é o mais importante ali e achas que tens que saber e que decorar tudo, ou se tu dizes eu tenho alguma dificuldade em relacionar os conhecimentos, então eu penso que é a altura de tu pedires ajuda, pode ser até de um professor de português ou de alguém que de facto saiba fazer isso muito bem e que possa treinar contigo. Recorda-te sempre, nós não temos que saber tudo, nós só temos que ter consciência daquilo que não sabemos e a partir daí nós podemos ficar a fazer alguma coisa para ficarmos com mais competências nessa área. Então se tu achas que esta fragilidade ainda está contigo hoje, pede ajuda nisto. E lembra-te também, eu não sei se tu estás na faculdade, se estás no 12º, se estás no 9º ano, não é importante. O que tu tens que recordar é que muitas vezes um modelo de trabalho e de estudo que resultou comigo em determinada altura não quer dizer que passado 1 ano, 2 ou 3 ainda resulte. Se por acaso tu eras uma pessoa que funcionavas muito bem só com leitura e agora achas que estás com mais problemas de memória, de concentração, claro que tu podes fazer exercícios. Há exercícios disponíveis para estimular a memória e a concentração. E o ideal é que tu faças isso durante o ano escolar todo, não só em épocas de exame. Mas de qualquer maneira podes começar a fazê-lo agora. Mas pensa nisto, se calhar neste momento, ou pelos conteúdos, ou por outra situação qualquer, ser-me-á mais útil agora fazer esquemas ou fazer resumos, vamos lá experimentar. Quando tu tens a oportunidade durante o ano escolar, ires fazendo estas experiências e ires-te medindo pelas notas, é ótimo. Quando chegas aos exames tu estás mais relaxado, porque tu já sabes naquele momento o que é que funciona contigo. Não fiques aflito se por acaso a determinado momento dizes eu era tão bom aluno e agora eu não estou a conseguir, o que é que aconteceu? Pensa que há alternativas, só tens que procurar essas alternativas e ver aquela que se ajusta mais a ti naquele momento ou que tenha a ver com o teu desenvolvimento, com as tuas capacidades ou até hipoteticamente com determinados conteúdos, determinada matéria. É só isso que está em causa. Há para determinadas pessoas que é importante de quando em quando fazerem pausas, 50 em 50 minutos, meia hora em meia hora em hora, enfim. Vê o que é que funciona contigo. Porque se para algumas pessoas isto é importante, eu pausei 10 minutos para ir dançar, para ir cantar, para ir ver uma série que me deu umas gargalhadas para uma situação qualquer, estamos a falar de pequenas pausas, não dá para ver a série toda, para outras pessoas isso desorienta-as mais, porque depois têm mais dificuldade em recomeçar novamente. Outros até entram em sistema de ansiedade, porque dizem, estou aqui a fazer isto, podia estar a estudar, e então é pior. Por isso, estas situações das pausas, está descrito que nós não temos muito tempo de atenção e por isso devemos fazer pausas de quando em quando, mas isto é um bocadinho como tudo, nós não somos todos iguais. E então tu sim, tu podes te conhecer, se tu estiveres atento a ti, tu percebes os sinais, vês o que funciona contigo e medes isso pelos teus resultados. E aí tu tens a certeza qual é o melhor modelo para ti. Mas recordando-te que o modelo que resulta hoje não quer dizer que no próximo ano esteja a resultar também. Por isso, ser flexível na avaliação que fazes de ti próprio. O que é que te pode ajudar também todos os dias? Aprenderes a respirar. E a respiração ajuda-te a centrar. Primeiro, quando tu respiras, se te centrares na tua respiração, tu já não estás exatamente a pensar naquilo que estavas ali a pensar com uma colega que falou, com aquele filme que eu vi ou com a discussão que ouvi aqui dos vizinhos. Então, como é que tu podes respirar? Tu podes respirar só pela caixa torácica, podes respirar também pelo abdômen. Faz algumas respirações da seguinte maneira. Inspiras em, por exemplo, 4 tempos, pausas em 4 tempos, expiras lentamente em 4 tempos e deixas descansar 4 tempos e repetes este ciclo algumas vezes. Quando te treinares com o ciclo do 4, chama-se o quadrado, não é? Tu podes passar para respirar 5, para 6 tempos, 7 tempos, 8 tempos.
Ok? Então, inspira pelo nariz, retém, 1, 2, 3, 4, expira pelo nariz ou pela boca, lentamente, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4 e repete estes ciclos. Depois podes passar para 5, para 6, para 7, conforme for confortável para ti. E sempre que tu estiveres em alguma situação a estudar, que crias alguma tensão, que estás com dificuldade em resolver alguma coisa, algo não te está a correr bem, para um bocadinho, faz alguns ciclos de respirações que isto, em geral, costuma ajudar, ok? O que é que podes fazer a seguir? Alguma meditação. E uma meditação não temos que estar exatamente ali no meio do monte, no silêncio, nirvana. Não. A meditação é só uma consciência do que eu estou a fazer neste momento. E eu neste momento até posso estar a fazer uma sandes que vai ser o meu lanche, desde que eu esteja consciente que eu estou a fazer aquela lanche. Então, o que é a meditação? A meditação é eu ter a minha mente naquilo que eu estou a fazer, não deixar a mente à deriva. Então tu podes fazer uma meditação só assim simples, que vais ver que é difícil, de eu estou consciente do que eu estou a fazer agora. Podes fazer uma meditação só de centrares no teu corpo e sentires o teu corpo todo lentamente e depois dos pés à cabeça, só sentires o corpo. Podes fazer uma meditação com cores, por exemplo, veres a cor azul a vir banhar todo o teu corpo, a dourada do sol, o verde, vê sempre cores claras, cores cintilantes, cores brilhantes. E isto basta estar 2, 3 minutos, 4, 5 minutos, o que for confortável para ti, desde que a tua mente esteja exatamente naquilo que tu estás a fazer, naquilo que estás a pensar. Isso é o mais importante. O que é que tu também podes fazer que te ajuda? É uma meditação guiada. E tu podes procurar, e na net há muitas, e tu podes adormecer com ela até à noite, e tu podes fazer uma pausa durante o dia. Não escolhas meditações muito grandes se não tens muito tempo, porque é preferível ser uma meditação pequena, mas essa meditação ser-te de facto útil, porque tu estás de facto focado e concentrado nela, do que para fazeres uma meditação de meia hora, entretanto a tua mente já se dispersou porque estás preocupado com o que tens que estudar ou o que tens que fazer. E há muitas meditações guiadas, vê aquelas que te podem ser úteis, aquelas que te sentes bem, se não sentires deixa de lado, não é o momento oportuno, tenta para outro momento, mas todas estas situações que de alguma forma te vão centrar naquela tarefa, naquele relaxamento, ajuda-te depois a conseguires melhores resultados escolares. Depois há outras coisas de facto que tu podes fazer e aí tu já precisas de alguma formação ou recorrer a um técnico, que é exatamente poderes usar a hipnose para te ajudares aqui em situações de que ver porque é que eu tenho ou não tenho motivação, porque é que eu memorizo melhor ou memorizo pior, porque é que a minha concentração rapidamente fica desfocada da situação, porque é que qualquer som, ruído, alguma conversa à minha volta e eu me disperso, porque há técnicas, há exercícios que tu podes fazer que te pode ajudar se tu tens esse tipo de problemas. O que eu quero é que tu tenhas consciência é que não chega a fazer uns exercícios, é que não chega a fazer umas sessões de hipnose e isto vai acontecer como por milagre. Tu tens que te conhecer, e esse é o trabalho da consulta também, para perceber o que é que de facto te dispersa, porque é que tu não tens motivação, o que é que está ali em causa, disciplinaste e há uma parte que é tua, que é aquela em que tu depois te obrigas a fazer o que é preciso fazer para de facto as coisas surtirem o seu resultado. Pensa que se tu tiveres uma doença e tiveres de tomar um medicamento, se tu não o tomares, as probabilidades da doença desaparecerem são quase nulas. Aqui é exatamente a mesma coisa noutro patamar qualquer da nossa vida. Quando nós temos alguma dificuldade, nós podemos ir ver o que é que está por trás que me origina aquela dificuldade, mas depois no dia-a-dia, as ações que são preciso fazer para ultrapassar, essa já é tua, já não é do técnico que está por trás de ti. Espero que isto te tenha ajudado e conto contigo no próximo tema. Até lá! Se esta abordagem lhe fez sentido, subscreva o canal, deixe um gosto e partilhe. No sininho, ative as notificações para saber sempre que sair um vídeo. Até ao próximo tema.